fazer os pedidos para terminar bem 2019 e começar maravilhosamente bem 2020, hein, gente? Ó, é isso aí. Atenção, atenção ao gênio da lâmpada do Fred John. Su, que legal! Uau, caramba, estamos de juntos. novo? Essa viagem, nossa, é sempre ótima. É isso aí, chegando para dar um recado muito legal hoje, né, Su? Temos uma novidade aí para a gente poder falar com o nosso amigo internauta sobre a idade, sobre o tempo, sobre como envelhecer sem ficar velho, né, Su? Pois é, porque a gente vive achando que envelhecer é sinônimo de adoecer. Exatamente. E às vezes tudo que a gente espera da velhice é ficar entrevado, dar trabalho para os filhos, não conseguir andar direito. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o envelhecimento, né? Isso aí. Sem ficar velho. Isso aí é bacana porque já faz algum tempo que você esteve por aqui e as pessoas perguntavam quando é que a Su volta, quando é que a Su traz umas novidades pra gente aí, quando é que ela vai falar de novo sobre saúde, afinal de contas você tem sempre esses assuntos na sua pauta, né? Você sempre estuda bastante coisa. Tô aí na ativa, né? A gente tem que conhecer bem o que acontece com o corpo, por isso que eu estudo tanto, né? Por isso que eu leio tanto sobre saúde. Porque às vezes as pessoas procuram um médico, ou procuram um profissional e tem poucas respostas, ou não conseguem dialogar por timidez, ou porque o profissional não dá uma abertura. Então eu acho que essa conversa que a gente tem favorece um bocado as pessoas de conseguirem entender suas próprias questões, observarem seu próprio corpo e se ajudam, né? É por aí. É fundamental a importância. Bom, Su, para quem não te conhece e está começando a ver você hoje pela primeira vez, o que você tem a dizer para eles? Quem é a Sueli Souza, que a gente conhece tão bem aqui? A Sueli Souza é terapeuta holística, né? Tenho um curso de enfermagem, sou graduada em enfermagem, é minha formação. Tenho uma pós-graduação em Ciência, Arte e Cultura na Saúde. Sou pós-graduada também em Medicina Tradicional Chinesa. Sou estudiosa, né? Fui um período estudiosa das leis herméticas, hoje estudo espiritualidade, né? E eu sou autodidata nesse sentido. E as técnicas que eu trabalho são técnicas energéticas. Inclusive, trabalho com orientações energéticas, né? Através da radiestesia, cinesiologia, através dos 5 elementos pela medicina chinesa, né? E a gente trabalha nesse sentido, buscando sempre o equilíbrio do corpo e da mente. Legal, Su. Então, a pergunta que vai, então, como envelhecer sem ficar velho? Fala aí. É isso aí, esses dias a gente conversando, né? Veio um assunto bem interessante que chegou a mim. Por que o idoso, a pessoa com uma certa idade, não gosta de beber água? E a gente para perceber, realmente o idoso tem uma certa resistência para beber água, né? Tem uma pele um pouco mais ressecada, a gente fala em ruga, né? As pessoas têm muita preocupação com estética. E não é só uma questão de estética, é uma questão de construção do corpo. Porque o que faz a sua pele continuar no lugar que ela parece estar melhor, né? É colágeno, é proteína. E tudo no seu corpo é proteína. A gente já falou um pouco sobre isso em alguns programas anteriores, sobre alguns alimentos, né? E hoje eu vou dar uma reforçada nisso, do que fazer para tentar se manter um pouco mais saudável, né? Voltando a falar sobre a água. Por que o idoso geralmente tem uma certa resistência, quero beber água, né? Por quê? Nós temos um hábito muito mal resolvido, que é beber água quando está com sede. Só isso, né? A gente dificilmente procura água espontaneamente, né? Lógico, hoje se fala bastante sobre consumo de água, sobre exercício físico, sobre se alimentar bem, né? Mas a grande maioria das pessoas continua achando que só se bebe água quando se tem sede. É verdade. Né? O certo é que quando o corpo sinaliza com sede, é sinal de que ele já passou do momento de beber água. Então a água deve ser um elemento que você procure espontaneamente durante todo o seu dia. É lógico que não dá pra gente definir assim, quanto de água você tem que beber por dia. Isso é muito pessoal. Por quê? Porque está ligado também à quantidade que seu rim pode resolver e eliminar.
Tem pessoas que têm problema de insuficiência renal, né? Você já deve ter ouvido falar. Sim. Uma pessoa com insuficiência renal, ela também não tem condições de beber uma grande quantidade de água, porque esse rim não dá conta de filtrar, tá? E ela vai acabar tendo uma sobrecarga hídrica. Então a gente vai dizer, mais ou menos, assim, uma pessoa do meu tamanho, a minha estatura, por exemplo, né, que eu não sou uma pessoa pequena, uma Você pessoa tá com quanto? alta. Você tá com 1,80 m? Não tenho 1,80 m. Aliás, porque você é grandona, alguns anos atrás, né, estava descrito para mim 1,78 m. Que é a minha idade, que é o meu tamanho. Pois é. Aí minha última avaliação física deu 1,72 m. Eu comecei a rir, né? Ele falou assim, onde é que foram 6 centímetros, professor? Envelhecimento. Era um horário do dia, um determinado horário do dia, em que você está mais cansado, isso já era quase noite, e o corpo um pouco mais curvado. Você vai declinando, exatamente. Então, de manhã, geralmente, a medida ela é um pouco diferente da medida à tarde. Então, quando é que a pessoa vai fazer, tirar suas medidas? A ideia é tirar no meio da tarde, por exemplo? Tirar de manhã. De manhã? Pela manhã, logo você já acordou, já tomou seu café, já andou um pouco. Você geralmente está na sua estatura normal. Conforme o dia vai chegando mais tarde, você vai trabalhando, vai ficando mais cansado, você tem a tendência a dobrar um pouco a postura. Né? E além de edema também, né? Então tem pessoas que têm mais edema no final da tarde. Você vai comprar sapato de manhã é uma coisa, você vai comprar sapato à tarde é outra. É outra também, diferente, né? A ideia o envelhecimento é uma coisa tão... Hoje em dia, a gente está muito preocupado com a economia da estética, mas eu acho que tem muito jovem mais velho que adulto já, né? Pela postura, pela ideologia, até pelo próprio conceito da família com ele, né? Sim. O que ele herdou já daquela família para ele ter essa característica de não ter expectativa, de não ter vontade, de não ter prazer, gosto pela vida, né? Porque tem muito jovem assim já, não tem? Eu sei que mexe muito com eles hoje. Tem muito jovem já assim, né? Já, né? E é interessante como isso tem aumentado de uns anos para cá. Eu recebi um boletim sobre os índices de morte por suicídio, né, até 2016 e aumentou bastante. Consideravelmente. Nossa. Eu não lembro agora da estatística, eu posso trazer depois para que você coloque na descrição. Tá bom. Tem um público mais feminino, inclusive, um público mais feminino maior, né, de suicidas, com uma tendência suicida. Que conseguiu atingir o objetivo. Com uma tendência à automutilação, uma tendência a autoflagelo, né, e a depressão, etc. E tem as questões no sexo masculino relacionadas a trabalho. Então, o homem desempregado ou sem perspectiva de vida tem uma tendência maior ao suicídio. O que eu tenho observado de uns anos para cá? Existe uma tendência já na juventude a não entender ou não perceber as coisas boas da vida. Então é uma pessoa que por mais que se faça, por mais que essa família faça, ele não consegue entender nessa família ou nesse lugar que ele está algo bom, algo positivo. E tem essa tendência a depreciar e a esse envelhecimento mental, inclusive, né? De fim de vida, de que não tem serventia e etc. Mas com toda a fúria, com toda a energia da idade, hein? Que é interessante, né? Interessante isso. Que é interessante. Mas o que eu tenho visto são jovens muito velhos. Não só no humor, não só numa mentalidade, mas num físico também. Postura e tudo? Postura, inclusive. Caramba. Uma postura de desânimo total com a vida, né? Eu tenho visto mulheres extremamente jovens com todo um arcabouço em franca depressão, assim, né? Franca decadência. Degradação, né? Exatamente, franca decadência. E a gente percebe que é uma tendência pessoal interior, bem interior. Então, ela se expõe na pele, ela se
se coloca no externo, né? O que a neurociência diz é que existe uma ligação muito forte, bem ligado mesmo, àquilo que a mãe passa. Tá? Então, se essa mulher ela já não tem o estímulo à vida, um estímulo às coisas boas, ela vai transmitir isso para essa criança, e essa criança já vai nascer com uma tendência para esse tipo de postura. Já então tem essa possibilidade. Pela medicina chinesa, a gente até falou isso alguma vez aqui, que a gente tem uma tendência energética. Já tem tendência energética. Você tem uma tendência energética. Não sei se vocês lembram quando eu coloquei sobre pai e mãe com uma determinada questão. Então, quando com essas duas energias se juntam, a tendência é que essa criança nasça já com uma predisposição a um determinado adoecimento. Né? Eu dei o exemplo, por exemplo, do elemento água em decadência. Então, pessoas que usam drogas, por exemplo, usam álcool durante a gestação, né? Esse tipo de questão, sem contar as questões de genética, né? Estou falando energéticas mesmo. Então, essa criança já vai nascer com o Ti do elemento água em deficiência. Então, ela vai ter um envelhecimento mais rápido. Que, aliás, é o elemento água quem dá bem essa questão do envelhecimento. E compromete, inclusive, também a parte estética de se tiver tendência a ser calvície, vai ter calvície mais cedo. Vai ter calvície mais cedo, vai perder o cabelo mais cedo, vai ter cabelo branco mais cedo, né? Não sei se eu já contei isso, eu tenho uma conhecida que ela começou com cabelo branco aos 10 anos. Caramba! Aos 10 anos de idade ela começou a ter cabelo branco. Mas qual foi o evento que antecedeu o esbranquecimento desse cabelo? Um problema ósseo. Nossa, que curioso! Mas pela medicina chinesa está totalmente ligado, porque o osso é do elemento água, é o elemento mais yin do corpo. O osso é o que está mais dentro do seu corpo, né? É o mais yin. Então, o mais yin dos elementos é o elemento água, que é o elemento que está ligado diretamente a envelhecer. É aquela vela, lembra que eu falo sempre do exemplo da vela? Sim, Você nasce com uma parafina, se acende a chama e essa parafina só queima. E quando faz muito exercício, se extrapola, começa a queimar de baixo para cima. Queima mais rápido. E aí, isso você recompõe? Não. O elemento água, né, essa parafina dessa vela, você não recompõe. O que você pode fazer? Poupar. Ou fazer coisas que queimem mais devagar essa vela. Então, quando você começa com muito cabelo branco, surdez, questões ósseas, está todos relacionadas ao elemento água. E foi o que aconteceu com ela. Então, ela teve um problema ósseo grave, sério, e após esse processo do adoecimento ósseo, os cabelos começaram a ficar brancos. Ela nunca mais teve esse cabelo preto. Que coisa louca, né? 10 anos de idade e já com cabelo branco. E tem gente que olha pro cabelo dela, é muito bonito, inclusive. Os cabelos dela são muito bonitos. Porque pra mulher que é vaidosa, ela procura fazer luzes. Já ouviu esse termo, né? Já. Fazer luzes, prateada, né? Então faz vários fios esbranquiçados num cabelo escuro. E todo mundo olha para ela e fala, como que você conseguiu fazer esses... Parece natural luzes, isso, né? Essas luzes no cabelo. Ela fala, não, isso é cabelo branco. Não, as luzes são naturais. Natural a cor do cabelo. Nossa. Mas é interessante. É um envelhecimento, né? E como a gente faz para tentar se manter mais saudável? A primeira coisa, água, né? A gente precisa ter um aporte hídrico suficiente para que ocorram transportes elétricos no seu corpo, para que seu sangue seja fluido, para que a pressão não tenha o nível adequado, entende? Então, água é extremamente importante, uma vez que seu corpo tem mais de 60% de água, muito mais, né? De 70% de água. É líquido, né? É líquido, né? Nós somos praticamente a melancia com ansiedade. Melancia com ansiedade. E tem alguns que são mais fiéis à ideia ainda, né? Tem gente que é muito fiel a essa ideia. Mas aí, a gente estava falando lá no início, olha como é que as conversas vão. Vão, que o idoso não consegue beber água. Por quê?
por conta dessa questão de não sentir sede, ele tem a impressão de que não tem sede, por isso ele não quer beber água. E o outro motivo é que ele vai urinar mais vezes. Vai ter que levantar mais vezes da cama. Vai ter que levantar mais vezes para urinar. Um grande engano que as pessoas acham é que o horário de beber água, por exemplo, não bebo água durante o dia, mas eu levo uma garrafinha pro pé da cama e bebo água à noite. À noite não é um horário para se beber água nem para comer, à noite é para dormir. Então o seu consumo de água deve ser durante o dia. De preferência pela manhã, né? Porque tem tempo do dia inteiro para você descarregar também, não é? Não, sim, mas não adianta você pegar, vou beber 2 litros de água, vai. Aí eu bebo 2 litros de água até meio-dia. E de meio-dia até não bebeu mais nada, tá mal distribuído isso aí, né? O ideal é que você consuma a água durante o dia todo, até que você vá dormir. Você vai dormir, é para dormir, não é para acordar para urinar, nem para beber água. Vai acontecer de urinar durante a noite? Sim, vai. Mas é normal você urinar 3, 4, 5 vezes durante a noite? Tem gente que acorda de hora em hora. Nossa, gente. Para fazer xixi. E o que acontece com você? Você não dorme. Você não dorme. Você não dorme. Mas ele também não consegue dormir com a bexiga cheia. Então, vai levantar e vai urinar. O que o idoso acaba acontecendo com o idoso? O que acontece com seus músculos? Conforme o tempo vai passando. Vai atrofiando, vai perdendo massa. Vai perdendo a possibilidade de contração. E um músculo que segura a bexiga, ele é um músculo voluntário. De contração voluntária. Eu consigo controlar quando a bexiga está cheia até encontrar o local adequado para urinar. Quando você não consegue mais controlar esse esfíncter, essa válvula, né, que é o músculo detrusor da bexiga, que é esse músculo que segura a urina, então qualquer espirro ou qualquer peso na bexiga é o suficiente para que essa água saia, para que esse líquido saia. E aí o idoso começa a se negar a beber água também por esse motivo. Tem então tudo isso. Entende? Então. E aí é que tá, né? Aí você tem músculo flácido. Músculo flácido, osso fraco. Porque uma coisa está relacionada à outra. A gente tem que lembrar qual o objetivo de ter osso forte. Osso é a sustentação de uma musculatura forte. Se o seu músculo começa a atrofiar, se você não exercita os seus músculos, para que um osso forte? Então o que o corpo faz? A natureza é inteligente, se ela não está sendo usado, ela descarta de uma forma ou de outra. Ela descarta. Aí começa a enfraquecer os ossos. Entende? Olha só a questão, como é que é. Olha a inteligência da natureza, né? Então, se o músculo está fraco, para que eu preciso de osso forte? Então eu começo a desmineralizar o osso. Aí começa as osteopenias da vida, né? Os condromaláceas da vida e de repente uma osteoporose. Aí você vai e toma cálcio. Por quê? Porque todo mundo fala para tomar. Porque todo mundo fala para tomar o cálcio. E aí você vai fazer o quê com esse cálcio? Nem sempre ele vai para o lugar adequado. O pessoal fala isso mesmo, né, Su? Às vezes você toma alguma coisa que tenha cálcio, mas não vai para os ossos, né? Ele vai para outro lugar. Não, né? vai para outro lugar. E como é que geralmente, o que acontece? Já ouviram falar em bico de papagaio, né? Bico de papagaio nada mais é que uma calcificação fora do osso. É uma calcificação externa ali. Então aqui está a vértebra e do lado da vértebra tem um monte de pontinho branco. Parece um biquinho mesmo, o bico de papagaio. Então na hora que ela vai curvar a coluna, sente dor. Vai mexer o pescoço, sente dor. Então esse bico de papagaio é uma calcificação fora da vértebra. Que geralmente dá em quantos anos assim? Depois de 50? Não tem uma idade, né? Não tem uma idade, não deveria dar, na verdade. Essas calcificações extra tecido ósseo não deveriam acontecer. Acabam acontecendo. Uma coisa que ficou polêmica foi o uso do leite, o leite de vaca, porque a gente aprende quando é criança, né? Que tem que beber leite, tem que dar leite para o seu filho, porque é dali que ele tira o cálcio. Também já falei sobre isso. O que acontece? As civilizações que não têm o uso do leite
na sua alimentação, culturalmente na sua alimentação, elas têm baixíssimo índice de osteoporose. Nossa, então é o contrário que você fala. Então é o contrário. Aí a gente que tem uma alimentação quase que predominantemente glúten, leite e açúcar, o que a gente tem? Osteoporose, doenças respiratórias, questões intestinais complicadas. Então o que adiantou você tomar esse leite? Ele não está dando conta. Por quê? Porque o cálcio via oral ele pode acionar a paratireoide a desmineralizar o osso. Nossa, que louco. Porque quando você coloca via oral, tudo que vai via oral, ele vai pro fígado e é absorvido também no intestino, tá, gente? Então, quando vem essa absorção para dentro do corpo, para a corrente sanguínea, fica cálcio circulando na corrente sanguínea. E aí é lido esse sangue como um excesso. É lido como se fosse um excesso. Então, aquilo que você tomou via oral nem sempre vai para o lugar que deveria. Quem coloca esse cálcio para dentro do osso? Magnésio. E onde se encontra magnésio, Su? Pois é, né? Não temos mais. Feijão preto é uma fonte de magnésio bem potente. Né? Uma das fontes de Então, como é feijoada, tem seu lado bom e seu lado ruim, claro. Tem. Né? O lado bom é que realmente você introduz o magnésio. Agora, o lado ruim é toda aquela parte gordurosa que você põe na carne e faz aquela... Mas é mal entendida a questão da carne, né? Carne é proteína. Né? E a gente tem condição de digerir essa proteína. Ou então quem for vegano também, eu acho que não come carne, ele come só feijão. Ele vai comer o feijão, não é um problema. Que já é o que você precisa para magnésio. Não é um problema. Né? A questão da feijoada está na quantidade de sódio das carnes salgadas. Então, quando você faz a feijoada, né, que você come aquela carne que tem sal, que você vai dessalgar, você tira o paladar do sal, mas a quantidade excessiva de sódio está ali. Então, quando você faz feijoada, você carrega com sódio. Muito sódio eleva a pressão arterial. Então, que também é uma doença silenciosa. Pois é. Hipertensão não é uma doença. Não é? Não. Hipertensão é um sintoma. É um sintoma. E a gente trata como doença. Todo mundo fala isso. Todo mundo trata como doença. Então dá remédio para tratar a pressão arterial. Quando o ideal seria melhorar a qualidade da água, dar gordura boa para essa pessoa. Que tipo de gordura boa é essa? Manteiga é uma gordura boa. Óleo de coco é uma gordura boa. Bacon. Gordura de porco é uma gordura aceitável pra gente. Eu lembro que minha avó cozinhava muito com bacon. É. Fazia o bacon e depois aquela gordura do Por incrível resmo, que né? pareça. Né? Azeite é uma gordura boa. São gorduras boas. O ômega 3 é uma gordura boa. Mas o ômega 3 não é uma coisa que você consegue com facilidade, porque chia e linhaça, que são as fontes mais saudáveis de ômega 3, não é uma coisa que está na nossa comida todo dia. Você não come chia todo dia. Imagina, não come mesmo. Linhaça, quem gosta de linhaça? Linhaça é amargo, dificilmente você come linhaça. Né? E a linhaça, para fazer um bom efeito, seria o óleo de linhaça, no caso de ômega 3, né? Farinha de linhaça, que pode causar alergia, inclusive a farinha de linhaça. E a linhaça inteira, ela é ótima para trânsito intestinal, então você come e evacua. Então ela quase não vai interagir, né, com relação ao ômega 3 para você. A outra fonte de ômega 3 que você precisa bastante no seu corpo seriam crustáceos e os peixes gordurosos. Mas também não é uma coisa que a gente tenha acesso fácil. Né? O brasileiro não é uma pessoa que come muito peixe gorduroso. Né? E sem contar que existem as contaminações por mercúrio. Pois é, então, meu Deus do céu. Então, o que sobra para ômega 3? Suplementação. Mas é uma coisa assim, a gente nunca sabe se exatamente é tudo fake news mesmo, se realmente tem alguma coisa muito grave que não nos chega como notícia. Mas, por exemplo, se você fala sobre alimentação, você já estampa na sua cara a quantidade de agrotóxicos que a gente come por ano, né? E na comida, em qualquer uma que seja. Você pega frutas, você pega as verduras, hortaliças, enfim, tudo é contaminado por isso. Aí você fala, é importante que ainda mesmo assim você ainda coma elas, né? Porque se você não comer, aí que você vai ter mais deficiência ainda. Porque vamos pensar, né?
Eu hoje faço suplementação. Uhum. Eu faço suplementação e indico suplementação para meus pacientes. Por quê? Porque o que a gente está comendo, infelizmente, está pobre. Já há muitos anos está pobre. Porque a terra é pobre. Além de uma terra pobre, o uso indiscriminado ainda deixa ela mais pobre. É verdade. Então você tem a pobreza dos alimentos que não conseguem pegar da terra os nutrientes necessários para que aquilo seja... Não consegue. Tem as frutas, por exemplo, que você pega também, antes do tempo, já não consegue mineralizar o que tem que ser feito, né? Não consegue adquirir aquelas propriedades que elas já tinham como colhidas com o tempo, né? Tem outra coisa também, né? A gente já falou disso. Imagina, o ano inteiro você tem maçã, o ano inteiro você tem laranja, o ano inteiro você tem banana, o ano inteiro você tem tudo. É normal isso, então, de verdade? Não é, claro que não. Não é normal, gente. Então, infelizmente, a gente está comendo uma comida que ela foi modificada geneticamente. Né? Há mais de 40 anos essa modificação genética já existe. Talvez agora os trabalhos reais sobre alimentação transgênica e uso de agrotóxico, como glifosato, por exemplo, que é utilizado para amadurecer banana. Né? Você vai no mercado, a gente compra banana mais para amarelinha, né? de verde para amarela. Se você passa disso, já não quer, porque se pintar a banana, você já não quer mais aquela banana madura. Né? Mas o que usa para amadurecer esse alimento, ele é extremamente intoxicante, é um veneno. Mas a banana é super boa em potássio, no caso, né? Só que aí já foi provado que passa da casca um pouco para dentro da fruta. Não totalmente para dentro da fruta, mas passa já da casca para a fruta. Então, por mais que ela esteja protegida com a casca, você vai ter algum teor desse agrotóxico para dentro da sua comida. Entende? Então, você vai comer esse veneno. Né? Ainda assim, é melhor que você coma fruta, legume e verdura. Do que você não coma nada. Do que não coma nada. Porque algum nutriente você vai conseguir colocar para dentro. E é mais barato também. Porque se eu for pensar em suplementação, em pagar para manipular todos os nutrientes que você precisa, não dá conta. É muita coisa, né, Su? Você acha que existe alguma coisa por trás de tudo isso? Por que tem que envenenar a população no mundo? Qual que é o sentido de tudo isso para você? O único sentido que existe nesse momento que eu entendo, principalmente nesse país, é monetário. Sim, é econômico. Porque você consegue entender a ligação, a indústria farmacêutica não querendo ver você morto, então ela quer ver você doente o tempo todo, porque você vivo sã não interessa. Você curado não interessa. Então, quer dizer, morto não interessa. Se você estiver curado não interessa, então a única forma é você se manter doente. Aí eles devem ter algum conchavo também com a indústria alimentícia, porque também a indústria alimentícia continua produzindo alimentos que não te fazem bem mesmo, né? E te procuram cada vez mais te adoecer. Então, uma coisa algum tempo atrás a gente soube de... eu não me lembro agora o nome exatamente, mas ela comprou o direito das sementes. Não se podia ter semente crioula. Não sei se você lembra, acho que eu fiz esse comentário aqui. É verdade. Lembra? A indústria farmacêutica compra aquela que está relacionada ao agronegócio. Exatamente. Então, qual é a relação que tem? Qual o objetivo de usar tanto veneno se a gente poderia ter? Porque pode. Dá para fazer culturas com menos veneno. Dá para fazer. Dá, né? Mas ela é menos rentável. Quando você está saudável, você não tem consumo de nenhum medicamento. Né? É verdade. Não tem consumo de nenhum medicamento. Eu conheço uma pessoa que ela tá com problema de estômago, e aí eu já expliquei para ela, acho que eu já expliquei umas 4 vezes para ela o que ela pode usar para resolver esse problema. E ela não entendeu? Ou não consegue assimilar que isso é uma resposta. Por quê? A resposta do medicamento é tão massiva em cima da sua cabeça, e se você parar para prestar atenção, como é que é a nossa vida? Nossa vida está virtual,
né? É uma rede social que dita para você o que vestir, o que comer, como falar, em quem votar, né? Assim, você liga a TV, o que você vai comer, a margarina que é boa, a fruta que presta, o café que é não sei o quê. Os refrigerantes que fazem propaganda pra caramba, que é sucesso, que é isso, que é aquilo. Gente, Né? mas para prestar atenção se isso realmente é bom para você ou não. Então, pois é. Entende? Não há essa... Isso é predominante, é uma linguagem predominante na sua cabeça. E você entra nessa energia. Eu falo muito de energia porque ela é a coisa. Ô, Su, você concorda comigo que de repente a gente nunca esteve tão próximo de um momento cósmico onde tudo é revelado e todas as muletas estão caindo? Não é verdade? É verdade. Acho que a gente nunca esteve tão perto assim de tantas realidades. Falei, poxa vida, eu acreditei a minha vida inteira que era dessa forma, agora eu estou vendo que não é, que nos enganaram nisso, nos enganaram naquilo. Isso tem a ver com história, com crenças de família, com crenças de tudo que você imagina, religiosas. Mas né? você já percebeu que apesar de todo o acesso a qualquer informação que você quiser, vem acompanhado uma cegueira e uma surdez absoluta? É isso que eu te falo. Pois é um contraponto absurdo isso. Totalmente absurdo. Então a gente nunca esteve tão perto da verdade, porque ela está escancarada aí, e a gente está com ouvidos bons. Literalmente falando, o que é dito não é entendido. Uhum. Eu estava no metrô, uma menina me pediu informação, e eu expliquei, sobe a escada, vira à esquerda. Ela, direita? Aí eu, não, essa escada sobe esquerda. Ela, direita? Nossa, aí gente. Eu ri, eu tava acompanhada. A pessoa que tava do meu lado riu, porque a gente ficou curioso se ela ia pra esquerda ou pra direita. Porque 3 vezes eu falei esquerda. O que é isso aí, Su? E ela ouviu direita. Ela não está presente. Ou seja, as pessoas pedem o que elas precisam, né? As pessoas pedem. Você dá o que ela precisa, mas ela assimila o que ela quer. Então, não adianta. Entende? Então isso está fora de possibilidade. Então, mas é que tá, isso é uma coisa interessante, porque ela não sabe, nem ela sabe o porquê ela perguntou então. Se ela não assimilou a sua resposta, afinal, aparentemente parece pra gente que ela não está interessada no que você responder para ela, né? Não. Isso o que é? Um déficit de atenção que está aumentando muito na população? Não, o que é isso, afinal de contas? Então, o pessoal precisa colocar rótulo nas coisas. Então é legal, é fácil fazer isso virar um CID. Déficit de atenção, depressão, problema disso, problema daquilo, tudo vira CID nesse mundo. E enquanto a coisa é muito mais lógica, simples do que parece. É só ficar ligado no presente. Até o mindfulness, né? Mindfulness. Né? Ficar ligado e agora. Amanhã depois você resolve, vê agora, não é isso? Mas isso também virou comercial. Forma de ganhar dinheiro, né? Sim, também. Tá. Então, preste atenção como tudo vira a mesma coisa. Algum tempo atrás eu falei, esse é um sistema que não nos favorece. Não mesmo. Não nos favorece. Não mesmo. Quando é que as pessoas vão acordar para isso? Né? Quando é que vão entender que está muito além de meramente ter informação solta aí para você ouvir. Está muito além de ter a informação. Tá além da sua própria percepção. Será que você está percebendo que você está pedindo e só assimila aquilo que você quer, não aquilo que você precisa? Exatamente. Aí é de cada um. Entende? É de cada um. O Zé falou uma coisa legal no dia que ele veio gravar aqui. Ele falou assim: existem dois tipos de pessoas. Os que acordaram, né, os despertos e os não despertos. Quem são os despertos? São os anjos e os demônios. E quem são os não despertos? Somos todos nós. A única forma de você estar desperto é se tornar um anjo ou um demônio. Quer dizer, você vai acordar, vai acender de alguma forma, tem que acender. O processo é inegável, né? Então você tem que estar realmente para escapar. Não existe meio termo, ou meio acordado ou meio dormindo, né? Não tem. Você tem um lampejo de que pode ser por aí o caminho, mas os lampejos não significam dizer que você realmente é um desperto, ou no caminho do desperto, porque o caminho é muito mais longo, né? Então, existe uma... Olha como é interessante, né, falar sobre essas coisas. Né? Existe uma visão de mundo
que ela está acessível, mas ela não é vista. Ela não é vista, não é tão acessível assim, né? É preciso um desprendimento muito grande e às vezes uma renúncia total de tudo aquilo que você aprendeu. Isso é muito louco, porque você tem que tirar todas as suas muletas, todas as suas crenças, desmontar o quebra-cabeça que você construiu ao longo da sua vida. Na verdade é destruir para construir. Exatamente. Reconstrução não, é destruir mesmo. Nenhuma dessas certezas elas podem ser consideradas, na verdade. Isso é muito louco. Então, isso tudo é confundido. Lembra quando a gente falou sobre magia, né? Tudo isso é confundido, né? Se dão nomes e se misturam as coisas, como se só esta questão, só esta verdade fosse a verdade, né? O que não dá mais para considerar quando você está percebendo que esse sistema não te favorece. Então, precisa acordar mesmo? Sim, precisa. Para onde você vai olhar? Isso é pessoal. Isso faz parte de uma renúncia de algumas leis, de alguns aprendizados, de alguns ritos, de algumas religiões, inclusive. Vou dizer o nome religião e as pessoas se ofendem às vezes com isso. E está dentro do tema que nós estamos falando? Tá. Super dentro do tema. Tá, porque você é um ser que não é só corpo. Então. Né? E o envelhecer também é um processo de percepção. Então, se eu estou no meu processo de existência, né, eu não consigo ouvir o que o meu corpo diz para mim, eu não ofereço para ele o que ele precisa. Eu envelheço mais rápido. Entende? Então, qual é o objetivo de ter um mundo em que as pessoas só vão adoecer e a gente fica sempre nessa penúria? O objetivo é monetário. O objetivo é econômico, de manter doente. E é um ponto pacífico isso. Isso aí não tem que questionar. Essa é a grande verdade mesmo da humanidade, né? Acho que a grande verdade da humanidade é essa. É a grande prisão. É prisão na saúde e a prisão na linha religiosa. Você fica me cultuando porque eu sou a ponte com o Criador. E se você quiser falar com ele, fale comigo. Tem que falar comigo. Abasteça a minha igreja com o seu dízimo, com o que você puder me dar, porque eu sou a sua ponte. Então, quer dizer, todos os chefes religiosos fazem essa hipnose consciente, né? E você vai mergulhando naquilo e absorve aquilo. Também na relação à vida, né? No que come, no que bebe, no que vai fazer e tal, tudo. É uma coisa louca, a prisão. Mas veja bem, tudo é possível. Para sair daí. Tudo é possível. Como sair ou não, é difícil, não há uma receita de bolo. Né? Não há uma receita de bolo. Né? Não vou colocar todas as pessoas que estão na religião, né, ou que professam qualquer uma delas, dentro do mesmo balaio de gato, né, de que eu só quero dinheiro. Mas existem essas pessoas? Sim, existem. Em todos os lugares? Sim, existem. Sim. Né? Mas existe o oposto também. E uma vez criado, isso existe. Sim. Uma vez que uma mente criou alguma coisa, essa coisa já existe. Então, Deus existe? Sim. O diabo existe? Sim. O inferno existe? Sim. O não inferno também? Também. Então, uma vez criado, uma vez você com seu potencial, todo o seu potencial criador, uma vez que você tenha concebido, isso é possível. Isso já é. Já é possível. Isso já é. É verdade. Então, por mais que seja totalmente conturbado o mundo que estamos, né, todo tipo de linguagem e becos sem saída, ainda assim é possível ter uma vida plena, feliz e saudável? Sim, ainda é. Mesmo assim, ainda é possível. Tudo depende de como você ingere e digere tudo que vem para você. Né? Porque você vai trabalhando a sua mente. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, até está dentro do tema também, mas, por exemplo, a gente está vendo que a gente está cada vez mais aprofundado, cada vez trabalhando mais na inteligência artificial.
né? O ser humano não quer ficar sozinho. Alguns resolvem casar com uma máquina porque é melhor que com uma mulher. No Japão se faz muito isso. Aqui a gente está vendo que, né, ainda a gente tem muita tecnologia substituindo muita coisa, né? Atitudes inclusive e tal. E o que você pode dizer a respeito dessas máquinas em comum acordo conosco, quer dizer, vivendo, convivendo, né? Essa questão do envelhecimento. Como é que você vê essa questão toda? Esse mundo novo que chegou aí, que muita gente ainda nem entendeu. Ai, gente. Não é louco? É louco. Mas é necessário. Necessário, porque ele caminha mais rápido, né? Não sei se caminha mais rápido. E nem sei para que direção é esse mais rápido, né? A gente pode caminhar mais rápido para o fim também. Porque tem gente que vem aqui, a gente vai conversando, fala exatamente isso, que a gente não tem mais muito pela frente para se esperar como espécie. A espécie está em decadência mesmo, a gente não tem outro fim. A gente vai declinar. E tem uns que dão um parecer um pouco mais animador, né? Fala, não, a gente tem que pensar diferente para a gente poder galgar novas estradas e tal. Como você acabou de falar que tudo é possível, a gente está no limiar disso. Só que, será que todo mundo está pensando igual? Porque senão não caminha, né? Então, não estamos pensando igual. Então. Realmente não. Eu trabalho com autistas, você sabe disso, né? Você falou. E um dia desses eu estava muito preocupada com essa taxa, que está bem grande, né? Conta para eles que você me contou, que é assustador isso aí. Eu atendi uma mãe, ela teve gêmeos bivitelíneos, né? Então não estavam na mesma placenta. Uma era autista, a outra não. Já está quase que 50% de nascidos. Nossa, mãe, que coisa. E aí eu estava preocupada com essa taxa, né? E numa conversa, inclusive uma conversa bem diferente da área da saúde, né? A gente chegou a uma conclusão do seguinte: o que aparece nesse momento é para que seja tratado para um futuro. Então, ao invés da gente se sentir preocupado, e aí vai respondendo aquilo que você colocou agora, ao invés da gente se sentir preocupado, muito tenso, será que temos solução, se essa espécie sobrevive ou não, eu acho que nós teremos modificações sim, como espécie, e elas estão aparecendo hoje como um problema para que num futuro isso deixe de ser um problema. Talvez daqui a um futuro, não muito distante, seja o oposto. Raridade serão as pessoas que não serão autistas. O que é interessante que você está falando é muito curioso, porque quando você pega um ótimo profissional, muitos deles são autistas, inclusive. Não um grau mais leve, mas eles são completamente concentrados, comprometidos com aquilo que faz. É totalmente diferente a divisão. O profissional que é assim, né? Inclusive a gente teve gênios na história que eram autistas, não é? Então, mas hoje se fala muito disso, porque como tudo, principalmente aqui, vira moda. Com certeza. Então virou moda falar, como uma época virou moda falar da síndrome de Down, hoje é moda falar do autista. Mas sempre existiu, né? Hoje a gente está vendo adultos já quase 40 anos que se descobriram com Asperger. Hoje que ele se descobriu Asperger ou se descobriu autista. Não sabia que era. Qual que é o sintoma do Asperger? Asperger ele está no grau de espectro autista. Tá? Autista ele é um leque. Não é um severo, mas está no muito leve, né? Uma pessoa que vai falar com você, vai olhar nos seus olhos, mas ele vai ter alguma estereotipia, né? Algum movimento de regulação. Estereotipia no autista é movimento de regulação, né? Neste momento é o que a gente entende que tá, gente? Regulação só para a pessoa entender o que é uma regulação, é um tique nervoso, por exemplo, a gente pode colocar entre aspas isso. É parecido com um tique. Então, por exemplo, eu estou aqui, fez algum barulho, que eu tenho uma grande sensibilidade, para que eu consiga permanecer nesse ambiente, eu tenho algum movimento que me regula, para que eu possa ficar aqui. Tem uns que ficam balançando a perna o tempo todo. Balançando a perna o tempo todo, por exemplo. Né? Eu faço grupo com mães de autistas, por exemplo, elas não são autistas, né? Elas são mães de autistas. E uma dessas mães, num determinado dia, estava assim, mexendo a perna o tempo todo, embaixo da mesa, e eu estava vendo, estava percebendo, e elas muito preocupadas com essas estereotipias dos filhos delas, né? Sacudir a mão, de pular. No fim elas também têm. E aí eu olhei para elas e falei assim, olha gente,
Como é que a gente está quando está nervosa, né? Rói a unha, não é isso? Rói a unha, sacode a perna. Isso não é um movimento de regulação? Por que eu tá mexendo a perna? Porque eu tô nervosa. Por que eu admito que você tem um movimento de regulação e não admito que ele tenha, só porque ele tem um diagnóstico? Entende? Então tudo vira CID, porque é mais fácil lidar com o CID. É verdade, tem razão. É verdade. É muito mais simples as coisas são muito mais simples. Só que a gente precisa complicar um pouquinho para valorizar, me parece. Mas eu não sei como é que tá isso no meio. Faz tempo que eu não tô no meio corporativo fazendo linha de frente em RH, mas isso em RH a pessoa percebe rápido, né, Su? Quando a pessoa tá. Eles falam que a pessoa tá muito incomodada, gostaria de nem estar naquele momento ali. Por isso que fica se mexendo muito, fica muito tenso, a pessoa não relaxa, né? Porque tem tantos outros medos na cabeça dela que ela fica ali perdida de frente com o RH da empresa. Você está indo para uma entrevista, está precisando de emprego. A grande armadilha do ser humano é a necessidade. É mesmo, é verdade. Quer saber? Você está com uma grande necessidade, você entra numa armadilha. Você vai para uma entrevista precisando daquilo. Então, qualquer coisa que você faça, você pensa que o outro vai te reprovar. Então, obviamente, o seu corpo fica tenso. Então, a musculatura retesada, não consegue entender o que se é dito, não presta atenção nas respostas que está dando. Você já vai pronto para não ser escolhido, né? Para não ser escolhido, exatamente. Porque você vai se condicionando porque tudo te amedronta, tudo te impossibilita e você acaba se prejudicando. Você mesmo se sabota. Você se sabota. Então, por exemplo, os melhores resultados em concurso público que eu tive foi quando eu fui para lá pensando que eu não precisava daquilo. Então é uma ideia também. Então liberou a minha cabeça. Na hora que eu lia a pergunta, eu entendi imediatamente, eu já tinha resposta. A primeira resposta que vinha à minha cabeça estava certa. Então, por quê? Porque eu não tinha a necessidade. Eu saí da armadilha da necessidade. É uma forma de você existir, né? Quando você cria a necessidade, você cria uma armadilha para você. É verdade. Ô Su, essa questão que eu estava te perguntando sobre a inteligência artificial convivendo com o humano aqui. Lógico, isso vai dar pano para manga porque tem muito filme que já fala isso, já mostra isso, inclusive, como é que é. A briga é boa, né? Mas aí, com relação ao envelhecimento, quer dizer, a pessoa não vai se sentir ainda mais improdutiva, mais incompetente, mais desprezível quando uma máquina pode fazer o que ela sempre na vida aprendeu a fazer e não consegue fazer outra coisa? Mas isso é tendência, né? Isso não é uma coisa que a gente não tem como correr. Então. Existiram datilógrafos, lembra disso? Sim, inclusive para trabalhar no banco eu precisei fazer isso. Existiram datilógrafos, gente. Datilografia acabou a máquina de escrever, a profissão acabou. A profissão acabou. Acabou. Houve uma época que a gente precisava aprender MS-DOS para mexer no computador. Basic, Fortran. Você precisava de linguagem de computador, digitar um comando enorme para fazer alguma coisa. Eu fiz esse curso, era caro para chuchu. Era caro para chuchu, exatamente. A gente está se entregando de idade aqui. Porque isso era extremamente caro. Pois né? Poucas pessoas podiam pagar esse tipo de curso. Muito menos ter um computador em casa. De repente, vem uma plataforma chamada Windows, todo mundo conhece, que com o mouse passa em cima de um ícone e ele lê para você o que é aquilo, você clica. Você não precisa digitar mais nenhum comando. É verdade, não precisa mesmo. Então, aquele profissional também não existe mais. É tendência. Entende? Não há para onde. As coisas vão se simplificando, vão se modernizando. E a questão é assim, é uma velocidade tão grande, tão absurda, que a gente também não consegue entender como é tão rápida, né? Porque o que chega já é velho. Já era. Até daqui a pouco vem de novo, outra semana já era de novo. Já era. Né? Mas tudo já era. Tem muito mais coisas que a gente não sabe. Acho que tem muito mais pessoas que estão vivendo sem ter a mínima ideia do que está vivendo. Isso é verdade. A gente está muito mais cego e surdo do que pensa, inclusive nós. Né? Por mais que a gente aprenda, ainda tem muito que aprender. Então, nessa questão, a gente, nesse momento, né, estamos envelhecendo? Sim. Teremos condições de acompanhar? Talvez não. Mas isso é esperado. É natural. Eu cheguei a ver também uma matéria falando sobre isso, de que antigamente você tinha só uma coisa mais acomodante, vamos dizer assim,
que era você estudar tal, se formou, acabou. É. Você trabalha naquilo que você se formou e acabou, você se contenta assim. Agora não, agora é um constante aprendizado, porque tudo se renova numa velocidade muito grande. Você não consegue acompanhar se não fizer um estudo profundo todo o tempo. Você nunca mais para de estudar. A questão é essa, você está sempre em constante movimento. E isso é uma ótima, por um lado é bom, porque isso te mantém com a mente ativa. Sim. Se você souber controlar essa energia, é legal, é positivo até, porque você se mantém com muita informação, você está sempre trabalhando naquilo, mas você está atualizando o teu software, né? Sim, então, não tem essa doença chamada Alzheimer? Uhum. Qual é a questão do Alzheimer? Não é o esquecimento? É. Uma forma de você manter sua mente ativa é exatamente atualizações. Linguagens novas, por exemplo. Coisa que você nunca leu, nunca estudou na sua vida. Porque isso alimenta, faz novas conexões cerebrais, na verdade. Então, o que você precisa manter para poder evitar determinado adoecimento mental, no caso neurológico mesmo? É fazer coisas que você nunca fez. Então, isso é ruim? Não, isso na verdade é muito bom. Né? Ou seja, você também concorda que talvez estejam produzindo novos seres mais capazes para o futuro? Não sei se vai ter uma ligação aí de ser humano com alien, ou se ser humano com máquina, alguma coisa para frente aí, para que isso também tenha todo o sentido do mundo a gente pensar. Mas você acha que isso já não acontece? Já, mas eu estou dizendo assim, a ideia é meio que enraizar no planeta, é isso? Não sei se essa é a ideia. O que você acha? O que você pode dizer? Você acha que, porque assim, tá tudo muito mecanizado, né? O ser humano não precisa fazer um esforço para nada, tudo que ele pensar está lá na frente dele, né? Aplicativo para todo lado, de todo tipo. Isso de alguma forma também deixa aquele antigo profissional um pouco assim pensativo, porque ele conhece aos trancos e barrancos tudo aquilo que ele aprendeu, né? E de alguma forma aquilo fez ele ter uma excelência no que ele fez. Sim. Só que hoje os aplicativos dão essa excelência para ele sem ter know-how. Ele não precisa ter know-how para ter excelência, né? Então é um jogo de empurra-empurra meio engraçado, meio diferente aí. Mas eu não vejo, eu não consigo ver assim. Na verdade, isso também existe. Isso também existe. Existe toda essa... É que eu vejo as coisas de um jeito bem diferente. Então, por exemplo, é legal você falar. Eu sou uma profissional já de alguns anos trabalhando na área, né? Tem muita coisa hoje que eu não conheço, né? Uhum. E o que acaba acontecendo? Eu acabo me especializando e mantenho ativa a área que me interessa. Uhum. Né? Tem aplicativo, por exemplo, na medicina chinesa tem aplicativos que eu posso fazer a tartaruga mística, que é uma astrologia chinesa, e determinar tratamentos através da tartaruga mística, que é um cálculo bastante complicado para fazer. Não é uma coisa assim que você pega rapidinho, você tem que estar lendo sempre e tal. Mas tem um aplicativo que você coloca ali, joga os dados ali, ele simplesmente te dá uma tabela de pontos para você usar. Eu posso usar o aplicativo, mas o dia que eu tiver sem o celular, por exemplo, então, eu não faço a mínima ideia do que fazer com você quando você parar no consultório. Então. Entendeu? Então é uma falsa ideia de que essa pessoa está pronta para o mercado. Ele é como, por exemplo, eu ir olhar o livro. O que era olhar o livro antigamente. Eu abro o aplicativo, boto seus dados no aplicativo. Tá pronto. Tá pronto. Tudo é assim, né? Você tem aplicativo para tudo. Né? Hoje tudo tá assim, mas vamos lá. Eu tenho capacidade de raciocínio. O que faz o uso de qualquer tipo de máquina? O que ele faz comigo, profissional? Ele impede o raciocínio. Eu não preciso mais raciocinar. O que vai fazer comigo a longo prazo? Literalmente falando, eu vou emburrecer, porque eu vou esquecer. Aquilo que eu não utilizo, eu esqueço. Por inteligência, a gente até já falou isso, o cérebro ele seleciona. O que ele usa mais, ele acessa. Não os que produzem os aplicativos, porque eles estão sempre trabalhando e com a mente a todo vapor, né? Mas é lógico, né? Não é uma máquina de produzir dinheiro? Então.
Então ele vai ter sempre alguma coisa nova para te mostrar. E você vai entrando. Não, os criadores dos aplicativos, sim, eles estão assim, sempre trabalhando com a mente o tempo todo, então a mente está sempre ativa. Quem depende dos aplicativos... Quem depende não. Então, ele está fazendo tudo para favorecer sua vida. Beleza, fantástico. Eu tenho carro hoje que tem... que sinaliza para você quando você chegar perto do carro atrás, né? Aquele sinalizador de estacionamento, que eu esqueci o nome. Sim, câmera de ré, tem um monte de coisa. Câmera de ré, engraçado, na época, alguns anos atrás, mal você tinha o espelho retrovisor para olhar. Excesso de espaço, direção de espaço. Hoje o carro pilota sozinho. O carro pilota sozinho, você não precisa de esforço algum. E o Japão já está conseguindo trabalhar a tecnologia já há algum tempo do carro voador, né? Então. Vai ter os Jetsons aí em cena em breve, logo. Mas ainda que bagunça que não vai ser esse espaço logo. Mas isso a nível de Brasil, gente, esquece. Vai demorar. Isso a nível de Brasil não é uma realidade possível em tão pouco tempo. Vai demorar um pouco. Tem muita coisa aqui que precisa estar em ordem antes que qualquer uma dessas coisas aconteça. O máximo que a gente tem são aplicativos mesmo, tem algumas coisas relacionadas à mecânica, à robótica, tem sim. Né? A gente tem aparelhos no SUS, por exemplo, que é super caro. Temos cirurgias revolucionárias, sim, temos. Acho que a gente está caminhando para isso mesmo. E tem que caminhar. Tem que caminhar mesmo. Tem que caminhar. Isso é bom, é ruim? Não, isso só é. Eu acho que isso faz parte de um planejamento cósmico que a gente ainda está descobrindo. E para onde vai a gente não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia. O negócio é o seguinte, que estar lá na frente... não te favorece também. Qual é o grande lance? Você precisa dessa consciência desse momento atual. Né? A consciência do que eu sinto, do que eu percebo, qual é a emoção que está envolvida, o que meu corpo diz para mim, o que eu posso fazer com o que tenho na minha mão. Estar no futuro é aquela armadilha de geração de ansiedade. É verdade. Você não está lá. Esse futuro talvez nem exista. Entende? Então, eu acho que as coisas... Acho não, é assim que eu vejo. O que se apresenta neste momento, ela se apresenta com o objetivo de ser tratada para que num futuro isso deixe de ser problema. A gente sabe que tem muita gente que agora está fazendo faculdade para uma profissão que não vai existir mais. Quando ela se formar, já não existe mais aquela profissão, né? Talvez. Então você imagina assim, como é que está a cabeça dessa moçada que está aí, de repente, falando, putz, eu estou fazendo aqui um curso de X, mas quando chegar lá na frente provavelmente não vai ter esse campo para eu trabalhar. E que diz assim que em pouco tempo você já vai esgotar várias profissões do futuro. Então seria legal esse mapeamento já acontecer nas próprias escolas. Não sei se isso acontece lá, mas assim, olha, a tendência do futuro é não ter profissão X, Y, Z, W, A, B, C, D e F, G. Porque aí todo mundo já se direciona num conteúdo diferente. Porque você imagina a pilha do cara. O cara gasta dinheiro com a faculdade, se forma, e aí ele fica quanto tempo na profissão? Pouquíssimos anos, daqui a pouco é substituído pelas máquinas. Pô. Mas eu acho que as coisas se reinventam. Mas como você acha? O ser humano tem uma condição de se reinventar com muita facilidade. Sim, isso é verdade. Entende? Então, temos profissões que vão acabar. Então, se a gente pensar na grande massa da população do Brasil, a grande massa é pobre. A grande massa não vai chegar à faculdade. A grande massa trabalha em prestação de serviço. E o que é a prestação de serviço, de verdade? É a pessoa que limpa, é a pessoa que carrega coisas, é a pessoa que transporta, né? A área da saúde tem profissões que duvido muito que acabem, né? Porque por mais que a gente se especialize em enfermagem, medicina, bioquímica, são questões que você vai ter sempre a necessidade de pessoas. Não dá para substituir o toque, por exemplo. Como é que eu vou fazer uma máquina? Eu vou fazer uma máquina para fazer curativo. Sei. Se isso é real. Entende? E vai ter tecnologias que vão aprimorar que esse curativo seja melhor? Sim. Não, mas tem médicos que já fazem operações à distância, né? Mas isso já é antigo, isso nem é novo. Então, isso nem é novo. Que ele faz à distância e com robôs o tempo todo ao redor dele. Sim. Quando eu trabalhei, eu sou instrumentadora cirúrgica também, né? Eu tenho isso como formação. Eu trabalhei com cirurgia.
Quando a gente trabalhou com videolaparoscopia, as pessoas acharam que aquilo, nossa, é o fim do mundo vai acabar amanhã com a vídeo. Por quê? A gente não abria mais a barriga para fazer uma cirurgia de vesícula. Uma cirurgia que levava 2 horas terminava em 15, 20 minutos. Porque o acesso ao local era mais pontual, era mais rápido, a recuperação era melhor, tinha todo um monte de coisas. Veja bem, vídeo, que o pessoal pensava que era laser, né? Mas não era. Pois é. Não era. Videolaparoscopia foi um grande evento, mas que já está obsoleto, já tem outras coisas além. Né? A gente não abria a barriga, a gente olhava para a TV. Tá aqui, cada médico com uma pinça, olhando para frente. Nem olhava para o paciente, olhava para frente ali, porque ali que estava o aparelho de televisão, a gente operava por ali. Né? Hoje já existem consultas à distância? Sim. A gente faz atendimento à distância, né? Por Skype, né? Antigamente, hoje é vídeo... Nossa, tem tantas formas de fazer. Hoje tem... Tem várias formas de fazer. Várias maneiras. O que é interessante é que a gente está descobrindo através da física quântica e da medicina quântica as enormes possibilidades de você também fazer curas à distância, né? De você fazer o que até a bioenergética já fazia tempos atrás. Agora a questão também da física quântica e também da medicina quântica fazer essa divulgação de que tudo é possível e você entrar numa rapidez de processo, uma rapidez de cura. Esse também não é novo, né? Porque os processos de cura, as questões da quântica, coisas que foram colocadas já pelo menos aí... uns 40 anos. Já. Isso já existe há mais de 40 anos. A gente pensa que é novo. Na verdade, a única coisa que a gente tem, sabe o que é? Rebatizando coisas. Então o que acontece? As pessoas pegam uma coisa que já existia, dá um nome novo para ela, coloca no Facebook. É isso mesmo. E aí ele vira uma coisa nova e vou ganhar dinheiro com isso. Estilo de música é a mesma coisa. Exatamente. Tudo igual. O que é diferente de verdade? O nome que se deu. Tudo se repete, né? Mas é disso uma moda, um estilo. Por isso que eu não tenho tanta preocupação com essa questão a tecnologia, e aí essas pessoas, e aí quem sai da faculdade. As pessoas se reestruturam, se adaptam. O mundo tem mostrado coisas, e é isso que eu falo. Quando parece como um problema, ele é tratado aqui para que no futuro isso não seja mais um problema. Então por isso que a coisa aparece com tanta veemência, dá a impressão de desespero. Então hoje a gente tem adoecimentos, olha bem, lembra da questão da microcefalia? Há 2 anos atrás, mais ou menos. Chikungunya, por causa daquele... chikungunya, etc. Não se abafou o caso do agrotóxico que foi liberado aos borbotões lá em Pernambuco, que foi o maior índice de microcefalia? Engraçado, isso não se fala, né? É verdade. Isso não se fala. Naquela época, aquela região teve um boom de agrotóxico liberado naquela região, e as mulheres que estavam gestantes, tiveram filhos com microcefalia. Tu está tendo notícias atualmente? Não, mas zika, chikungunya e dengue continua tendo, É verdade. Me explica isso aí. Sabe? Então as pessoas acreditam aquilo que eu falei para você no começo. Você dá o que ela precisa, mas ela capta o que ela quer. Então você está dizendo, não é isso aí. Não é esse o ponto. Mas a pessoa, ela capta aquilo que ela acha que tem que captar. O que é isso? Uma distração. Isso é uma distração. Isso você vive distraído. Não estou nem dizendo que ele está dormindo, né? O desperto ou não desperto. Ele está distraído. Mas a distração seria para amenizar um pouco o grande impacto de se ficar consciente o tempo todo, que já é muito difícil? Não, eu acho que a distração é procura. Cada um procura a sua distração. É consciente. É conforto pessoal. É consciente. Eu acho que é. Né? Eu não entendo isso como, não, coitado, a gente está sendo sempre manipulado por alguma coisa exterior. Não, isso é ser humano. Entende? Isso é a gente está nessa necessidade.
A gente sofre influência. Como não, gente? Sofremos influência o tempo todo. Muito mais do que a gente pensa. Mas o ser humano, ele se coloca de maneira confortável muitas vezes. Eu prefiro não observar. Eu prefiro não ouvir. Eu prefiro não entender. Porque é muito mais fácil eu acordar assim. Acordar e continuar minha vida de gado. Assim. É verdade. Imagina. Se eu for parar para pensar em todas as coisas que me concernem, gente, eu não levanto da cama. Fica difícil mesmo. Não é? Eu até falo com as pessoas que de vez em quando vêm aqui, nesse aspecto, eu falo, poxa vida, como é que as pessoas conseguem fazer o que fazem todo dia da mesma forma e não questionar nada do que faz, né? Muitas vezes simplesmente fazem automático, no piloto automático, ponto final, né? Não conseguem fazer uma reflexão diferente, né? E tá aí, tá tudo muito na cara, tá tudo muito... né? Entende? Então será que é porque eu tô sendo manipulado que eu não tô olhando? Não necessariamente, gente. Entendeu? Então qual seria o real objetivo de eu te manipular o tempo todo? Não, isso é você mesmo que consegue fazer. Você consegue isso a esse ponto, de não prestar atenção em nada do que te acontece. Você não escuta o que seu próprio corpo está dizendo. Imagina se você vai... essa análise crítica toda. Olha só que interessante. Imagina. É verdade. Até sobre os sintomas, né? A gente tem assim umas linhas de patologias acontecendo na sociedade como nunca teve antes também, né, Su? A gente está dando nome aos bois, mas, por exemplo, por esses fatos também, né? Você deixa pra lá, você tem que chamar a atenção de algum jeito, você cria a forma mimimi de ser. Não, todo mundo fala, não é verdade? Não é. É uma carência, é um absurdo, não tem tudo isso ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Acontecendo, é uma coisa louca isso mesmo, né? E parece que essa dificuldade de se lidar com a questão de trabalho, de relacionamento, de entendimento, de opinião, tá muito aflorado, né? Tá todo mundo muito pilhado. No Facebook, às vezes você dá uma opinião diferente, pronto, o pessoal já fica pilhado. Se pudesse, te matava. Né? É um relacionamento que não aceita o final, aí fica com aquela coisa, né? E fica, putz, aí na sociedade, de repente, vai trabalhar num lugar, o cara manda embora, ele também já não aceita porque foi mandado embora. Quer dizer, a dificuldade das pessoas lidarem com uma coisa que foi tão... que serviu de escada pra gente hoje, né? Pensar diferente, né? Hoje tá tudo muito diferente, tá muito difícil. O que você vê nessa perspectiva pra frente aí? Eu acho que a tendência é piorar. Você acha? Primeiro. Vai piorar bastante antes de começar a melhorar, você fala? Eu não vejo uma melhora em pouco tempo. Sabe roda gigante? Sim, que uma hora você tá aqui embaixo, outra hora você tá lá em cima, daqui a pouco você desce, né? Assim, a gente tem que posição da roda, né? O que você acha? É difícil, porque eu acho que primeiro que essa roda é muito pessoal. Porque pra mim, por exemplo, eu acho que eu tô num momento que eu tô na parte de cima, né? Abertura de entendimento, percepção, energia, espiritualidade, blá blá blá. É a minha percepção. Né? Eu posso estar aqui, posso estar aqui. Inclusive, né? A velocidade com que a roda gira também é pessoal, né? Também é pessoal. Então não dá para dizer, estamos todos nesse patamar. Não dá, né? Porque isso é muito pessoal, né? O seu mundo tem a cor que você determina, tem o odor que você determina, tem o começo, meio e fim que você dá. Não, mas é que você falou que antes de melhorar vai piorar muito. Então, como é que você vê esse quadro, então? Como é que tá aí? Tá se pintando aí. Então, como o ser humano ele tem essa possibilidade de construir realidade, né? Estamos num momento, e aí eu tô falando do que a gente tem porque também muda muito, né? A gente está em São Paulo. São Paulo é uma cidade com uma característica absurda de crescimento, modificação, pensamentos diversos ao mesmo tempo. Todas as tribos. Tudo aqui acontece todas no mesmo as artes, minuto, tudo aqui. Se você parar para pensar, a gente está no ano de 2019, século 21, se você vai para o interior, lá no Nordeste, Minas Gerais ainda, né, algumas cidades bem interioranas, isso não existe. Ainda tem uma praça,
Ainda pessoas andam a pé, elas não têm a correria, a preocupação. O tempo corre de maneira diferente. É verdade, corre mesmo. Não precisa nem tão longe, como você falou. Aqui em São Paulo mesmo, às vezes eu vou tocar em alguns lugares do interior de São Paulo, ainda tem gente andando de cavalo, tem galinhas e um monte de bicho no meio da cidade, passeando por lá também. Tem. Então, se você parar para pensar, energeticamente falando, a consciência que move uma metrópole não é a mesma consciência que move uma cidade interior. Não é mesmo. Não é a mesma consciência. Mas não é tudo Brasil, não é tudo São Paulo, não é tudo ser humano. Entende agora o que eu quero dizer? Mas o tempo individual é diferente. O tempo individual é diferente. Então, quando eu falo, olha, a coisa vai piorar muito, então, os ânimos estão exaltados. Isso pode piorar? Sim, a gente tem uma tendência para que isso piore. Né? As doenças, podem aparecer mais doenças? Podem, mas também podem ser rebatizadas. Como já aconteceu. Como já aconteceu. Já contei aqui, né? O que era entendido como delinquência alguns anos atrás, hoje é entendido como transtorno opositor, transtorno de conduta. Virou CID. Virou CID, as pessoas esperam que exista um comprimido para curar aquilo. Que só uma base familiar, educação e algumas outras questões sociais poderiam dar conta. Então transfere para a área da saúde, vira um CID e agora tem que inventar um comprimido para curar isso. Porque essa é a busca da humanidade. O que cura? Me dá uma resposta definitiva. Porque como é que as pessoas vão procurar alimento, vão procurar informação? Eu quero uma coisa que resolva o meu problema. Que coisa é essa? Um comprimido, uma consulta, uma agulha. Né? Tem gente que chega pra mim, mas meu intestino não funciona nunca. Você bebe água? Não. Não dá pra você botar uma agulha aí pra fazer ele funcionar? Não, gente. Eu escuto isso. Não dá. Porque não é a agulha que faz isso. Eu posso mover o intestino grosso? Claro que posso. Mas tem coisas que você precisa buscar. Então é uma questão de consciência. É uma questão de pura questão de consciência. Então isso é uma energia. Consciência é uma energia. Entende? Então pode piorar? Pode. E muito? Sim, pode. Porque essa consciência da metrópole aqui, por exemplo, está exaltada. Está levando a brigas desnecessárias. Né? Então a gente hoje torce para o bandido levar um tiro na cabeça. Gente... Para prestar atenção. Onde é que está toda aquela história do namastê, né? De meditar. Meditar para quê? Se eu estou torcendo que o cara leve um tiro. Isso é duro falar isso, porque eu acho que é duro ouvir também. Né? A gente quer flores, mas na nossa consciência a gente deseja que o outro morra. Parece que são duas diferentes. Uma que você pensa e outra que você fala, né? Então, entende? Como estamos longe daquela plenitude e daquele amor ao próximo real, real objetivo de uma religião. O que eu estou notando é que as pessoas estão meio de saco cheio de muita coisa, então já não estão com muita paciência, né? Então, não tem aquele respiro e pensamento e vamos mudar a frequência, não. Uma coisa automática, deixa no piloto automático mesmo. Deixa, mas isso não é uma forma também de se anestesiar? Então... Você falou agora sobre isso, né? Cada um tem o seu tempo e deixa as coisas irem. Se anestesiar. Mas eu posso ter essa condição de olhar para o mundo do jeito que está e encontrar nele um porto seguro. Encontrar nele uma forma de existir. Independente de qualquer mimimi, questão política, religiosa, etc. Mas existe uma necessidade de renúncia. Sabe? E que não é fácil de ser feita. Não é fácil. Por quê? Minha família toda é católica, não vai entender nunca que nesse momento eu queira ser candomblecista. Né? Eu tenho amigos espíritas, né? A gente acha que está na mesma linha, mas não está. A gente pensa que vou estudar o espiritismo, vou estudar a espiritualidade, acredito em reencarnação. Parece que estamos na mesma linha, mas não estamos. Então, não quero de jeito nenhum, nunca vou entrar num templo de candomblé.
porque acha que aquela forma de culto, ela ofende a minha forma de culto. Ou te amedronta também. Mas por que amedronta? Entende? Eu vi um tridente. Tridente é um garfo, né? O que significa o tridente? Tridente também é Netuno. Aí Netuno não ofende, mas o tridente num salão, num candomblé, vai ofender. Entende? Por quê? Porque na visão do mundo dela, aquele tridente tem um aspecto de coisa ruim. E se tem um aspecto de coisa ruim, essa coisa ruim se manifesta como ruim para ela. Entende como isso é a realidade? É a consciência de cada um. Outro dia eu também já pensei nisso. Falei assim, a gente de repente vive dentro da nossa própria mente, com todas as nossas crenças, com nossos achismos e tal. É a nossa mente trabalhando dentro do... Porque a nossa mente é o nosso universo, né? E quando a gente morre, eu ainda acho que nós vamos de novo para a nossa mente em outro plano. É tudo a nossa mente, eu acho, que é aquela criação toda. E aí, porque para você ter uma outra associação com algo superior, algo realmente divino, né? Eu acho que você está tão longe de entender esse raciocínio de uma outra mente além da sua, que isso te impossibilita de qualquer coisa. Eu acho, minha opinião pessoal, né? Sim. Não é? Cada um tem a sua opinião pessoal porque sobre isso. Porque é tão grande o poder do que você cria, do que você fala, porque você põe em dúvida tudo. Tudo você pode pôr em dúvida. Pô, de repente você fala, isso, pode ser, não sei, pode ser, pode. Porque todos os caminhos podem ser. Pode, mas uma vez criado, aquilo existe. Sim, mas todos eles existem. Sim. Porque todos são criados. Porque todos foram criados, exatamente. Então é certo ou errado, longe de determinar. Lembra aquela frase que eu falei? A coisa não é nem certa nem errada, ela apenas é. A coisa apenas é. Então, o meu inferno pode ser os anéis de Saturno. Você que dá a ênfase ou não para aquilo. Mas eu vou dar ênfase para isso. Eu que vou entender isso dessa forma. É compatível com aquilo que eu percebo no meu mundo. Sou eu quem posso fazer isso. Só eu posso fazer isso. E é determinado por essa consciência. E eu posso alimentar também uma consciência já existente. Então, quando eu venho com os meus medos, os meus temores, eu alimento uma consciência já existente. E vai alimentando e vai crescendo. Inclusive. E vai crescendo. Então, quando tem uma consciência de ódio numa determinada população, quanto mais eu falo sobre aquilo, quanto mais eu interajo com essa consciência, mais força eu passo para ela. É verdade, é isso mesmo. Mas eu não quero que ela exista, eu vou ficar falando dela, então para quê? Então. Entende? É muito importante isso. E isso, como envelhecer sem ficar velho, então? Pois é. Começando com o tema e fechando com o tema. Como fazer? Pois é. Então a gente nem falou de tudo, mas dando assim um resumo, né? Conseguir entender como que seu corpo funciona, acho que é o início de tudo. Conseguindo perceber que você tem condição, está na sua mão totalmente, se regenerar, inclusive, né? Vou aproveitar o gancho que a gente conversou aqui sobre consciência, né? Alimentar essa consciência da regeneração, por exemplo. Então, existem coisas que a gente deveria estar consumindo desde cedo, né? Colágeno é uma coisa que eu não vejo mal nenhum, as pessoas dizem que funciona, não funciona. Eu vejo como sim, existe uma forma de se absorver. Proteína é uma coisa que você precisa ter, precisa consumir proteína. Seja ela de origem animal ou vegetal, você precisa consumir proteína. Vitamina, você precisa consumir vitamina. O médico não passou. Então, lamento dizer que vitamina é uma coisa que você não fabrica, mas você precisa. Ela é essencial. Essencial é aquilo que você precisa, mas que o seu corpo, por algum motivo da criação, não fabrica para você. E que as frutas têm abundância, não é? Legume, verdura, fruta, ainda é a possibilidade da gente suplementar, de colocar essas vitaminas e minerais para dentro. Né? Você precisa disso. Para quem tem condição, suplementação não é de todo mal, né?
eu indico sim suplementos, Mas se você tiver condição. Mas tem alguns suplementos que você já sabe que não funcionam, né? Que são assim, Alguns minerais não vão funcionar do jeito que a gente pensa. Você precisa associar, tá? Então, vou dar exemplo, tá bom? Tá. Vou dar exemplo. Existe um equilíbrio metabólico para a absorção de vitamina D. E existe a D3, que é o que você precisa consumir. Mas para você absorver melhor, você precisa de A e de K2. Então existe uma proporção para consumo inteligente dessas vitaminas associadas. Existe horário. Nossa, tudo o horário isso? Existe. Por que existe horário? Se você for absorver vitamina D através do sol, não é o sol quem te dá isso, essa condição de transforma na pele, tá? Lembra? Já falei sobre isso, transforma na pele. Você precisa de gordura, inclusive. Uma dieta sem gordura é uma dieta absurdamente prejudicial para o corpo. Você precisa de gordura. Maior parte das funções do seu corpo, elas são feitas em gordura. São diluídas, distribuídas e processadas em gordura. Você precisa de gordura. Inclusive, se você coloca um óleo, um azeite em cima da tua comida, você já está colocando gordura e é uma coisa gostosa, saudável. No caso do azeite, que se não falha a memória é o ômega 9 que ele tem, o ômega 9 você produz. O ômega 3 e 6 você não produz, tá? O azeite é uma forma de aumentar essa produção de ômega 9. Ou a própria gordura do bacon, né? Você pode comer o bacon também. A gordura do bacon você pode usar para quem não é vegano, né? Para quem não tem problemas com a gordura de origem animal. Para quem tem problemas com gordura de origem animal, o que você aconselha? Óleo de linhaça, por exemplo. Né? O óleo de linhaça tem o ômega 3, que a gente tem que ter uma proporção pelo menos de 1 para 1, ômega 3 e ômega 6, e a gente faz o contrário, né? Ômega 6 você encontra em óleos vegetais, aí seria óleo de milho, óleo de canola, etc. Mas eles são ácidos graxos que são pró-inflamatórios. Então, você precisa de um ambiente pró-inflamatório para tratar o quê? Para tratar doenças, inflamações crônicas. É para isso que você precisa do ômega 6. Mas eu sou do tipo de pessoa que, por exemplo, hoje eu não utilizo mais nenhum desse tipo de óleo. Óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, eu não uso. Não usa mais? Eu não uso mais. Qual que você usa substituir? Eu hoje uso óleo de coco para cozinhar. Eu uso manteiga. Né? Manteiga mesmo. Manteiga, não é margarina. Pode ser a manteiga salgada ou não, tanto faz, né? Tanto faz. E aí depende de como você processa o sódio, né? No caso, eu não tenho problema nenhum com isso. Minha alimentação, a manteiga, inclusive, ela nutre as células do intestino, nutre os enterócitos. Para quem tem intestino preso, tem uma ótima opção, né? Gorduras vegetais, no caso do óleo de coco e o azeite, são ótimos para quem tem questões de intestino, né? Para problemas intestinais. A manteiga também, porque ela nutre o enterócito. E ela vai diminuir aquelas inflamações que eu já falei num vídeo aqui para vocês, sobre doença autoimune, quando eu falei sobre o intestino. Né? O intestino ele precisa estar saudável. Se o intestino está saudável, você tem um sistema imunológico saudável. Então é outra coisa para a questão do envelhecimento. Manter o intestino saudável, uma evacuação diária, sem ser diarreia, nem ser constipado. Simplesmente funcionando mesmo, Simplesmente funcionando, né? Evitar certos alimentos que realmente não te favorecem, né? Açúcar é o primeiro veneno que eu oriento a eliminar da dieta. Glúten realmente é um outro problema também. Problema, é uma proteína que ela irrita, inflama o intestino. O intestino inflamado, ele não absorve vitamina e nutriente nenhum que você come. Entende? Então, aporte de água. Intestino funcionando e mantendo um suporte vitamínico e de mineral é uma forma de você envelhecer sem estar velho. Pois é, eu lembro que quando você me sugeriu ainda que eu estou usando aqui, né? Eu lembro de você ter falado que tem outros que são muito mais conhecidos que não funcionam, que é só
uma falácia, né? As pessoas compram pensando que vai funcionar e não for. Então, quer dizer, os mais conhecidos que você vê na TV, uma dica aí, né, Sô? Então. Os que mais se divulgam aí sobre os complementos suplementares de vitamina, pode esquecer, pessoal. Uma dica para quem for fazer suplementação, né? Primeiro procura um profissional que possa te ajudar, porque ele vai saber colocar qual mineral junto, qual vitamina junto, para poder melhor absorver. Ou procura você, de repente, também, você pode orientar. Pode me procurar, sem dúvida. A segunda coisa é mandar manipular. Porque quando você compra pronto, primeiro vem com corante. Quando eu solicito manipular para meus pacientes, eu solicito que não tenha corante. Porque se você tiver um potencial para alergia, o corante pode desencadear isso. Aí você pensa que é um mineral, na verdade é um corante daquele comprimido. Né? Então a primeira coisa, manda manipular numa farmácia, né? Que você tenha confiança. Né? Comprar pronto pode ter alguma questão que vai te causar alergia, como corante, por exemplo. A minha filha tem alergia a corante vermelho, corante amarelo. Então você vai fazer vitamina C, por exemplo, geralmente vem com uma coloração amarela. Complexo B, que vem com coloração amarela ou vermelha, já não pode usar por causa disso. Entende? Certo. Isso é importante, né? A gente poder estar... Você acho que já definiu um pouco de como o cara pode se livrar um pouco mais e ter um pouco mais de tempo de vida aí, sem ficar tão velho. Né? Lógico, né? O exercício físico faz diferença. Né? Um bom sono, uma boa qualidade de sono faz diferença. Exercício físico porque você precisa manter músculos fortes. Músculo forte, osso forte. Aquela ideia do velhinho que não pode andar, gente, esquece isso. Eu aprendi, inclusive, com um professor de musculação, que quanto mais velho, mais peso a gente precisa pegar. Para continuar mais forte. Porque você precisa ter mais força ainda para manter exatamente esse músculo forte, para poder andar, para evitar aqueles tremores. Né? Inclusive, exatamente. Tremor, né, de membros inferiores acontece muito por carência de vitamina B12 também, tá? Então, fica atento se você está comendo direitinho, né? Se você está dando tudo que seu corpo precisa. Além de estar no horário certo de comer também. O horário faz diferença. Faz diferença. Estava falando da vitamina D, né? De que qual horário seria para tomar sol. O pico, né, de vitamina D por exposição solar? No meio do dia. Se esse é o pico do sol, qual é o horário para tomar vitamina D? Na hora do almoço. No meio-dia mesmo? No meio-dia mesmo. Então, quer dizer, tenha isso como parâmetro. Mas o pessoal fala assim que os raios ultravioletas do... Raios duplos. Raios duplos, raios triplos. Lembra? Do Mutley, o vigarista fala isso. Então, quer dizer que também é uma bobagem isso aí, então. Não é que é bobagem. A gente está falando de produção, né? Esse horário é o pico. O cara não vai poder tomar sol com protetor, porque não vai fazer bem para a pele. Não vai conseguir fazer a função, né? Para a pele dele. Como é que ele vai fazer então? Mas você não vai ter câncer de pele em 15 minutos de exposição. Então é 15 minutos, pessoal. Mas peraí, não é assim tão simples. O que você precisa primeiro saber? Em quanto tempo a sua pele fica vermelha? É isso. Então vamos fazer de conta? Nós temos quantidade de melanina diferentes. Sim. Né? Eu preciso de mais tempo do que você. Entende? Então quando você começa a pegar sol, marca o cronômetro, quanto tempo você fica vermelho. Entende? Esse é um grau de hiperemia. Esse grau de hiperemia determina quanto tempo você pode ficar numa exposição solar. Sem problema. Eu vou precisar de muito mais tempo até que eu consiga ter hiperemia. Você vê que você ficou vermelho e já sai do sol. Eu já posso sair. Entendeu? Não é pra ficar queimando lá embaixo. Não tem nada a ver com bronzeamento. Né? O pessoal vai pro sol para se bronzear. Né? Eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Eu vou pro sol para me bronzear. Eu tenho pouca oportunidade para pegar sol, para fazer isso. Né? Quando eu tenho essa oportunidade, eu vou me bronzear sim, porque eu gosto disso. Né? E eu tenho um tempo de exposição solar bem grande, até que tenha hiperemia. Então, para mim é confortável. Não vou fazer um bronzeamento num dia inteiro parada no sol. Eu tenho algum tempo de exposição solar, saio, no outro dia volto, fico mais um tempo, saio, e é assim que a gente faz.
Entende? Legal. Então, por exemplo, B9 é uma vitamina que está relacionada à produção de célula sanguínea. Se usa, por exemplo, para gestantes, para que ela tenha uma produção do tubo neuronal nesse bebê. Né? É a vitamina B9 ou ácido fólico. O melhor horário para esse tipo de suplemento é depois das 10 da noite, no horário do fígado, que seria na medicina chinesa. Porque o fígado é, pela medicina chinesa, o órgão que trabalha o sangue, né? Que é o que dá o livre fluxo do Qi. Onde tem sangue, onde tem Xue, tem Qi. Então, para trabalhar as questões sanguíneas, no horário do fígado é o melhor. Entende? Então, por isso que eu falei, tem horários que são melhores para determinadas absorções. E tem mesmo. Quais são os outros órgãos que você acha que também são relevantes para a gente poder falar aqui rapidinho? Então, todos são relevantes, né? Mas acho que em especial o intestino. O intestino delgado, por exemplo, ele faz parte do elemento fogo por conta do aporte sanguíneo que tem nele, né? Ele é muito grande, então ele tem uma área de absorção muito grande. Então, o elemento fogo ele é um elemento importante de ser observado. Alimentos que potencializam o elemento fogo estão nos amargos. Então, aquelas pimentas verduras, também, né? Pimentas também. Pimenta também, mas vai depender da sensibilidade das pessoas. Então, o que é menos arriscado de consumo seria os alimentos, o verde escuro, amargo, aquela verdura amarga. Almeirão é um exemplo. Espinafre também pode servir? Não é tão amarga, o espinafre não é tão amarga, né? Não, seria mais os amargos. Chicória mesmo. Também. Chicória, mas amarga. A pimenta, eu vou falar da piperina, que está relacionada à pimenta do reino. A piperina, ela trabalha os intestinos também, tanto quanto a curcumina, que são temperos que a gente deve utilizar com mais frequência. Curcuma, né, que é o açafrão, tem, acho que, se não falha a memória, 3 tipos de açafrão. Todos os 3 têm curcumina. Então você pode utilizar qualquer um dos 3 como tempero. Né? Eu aprendi uma receitinha de açafrão, pimenta do reino, azeite e mel. Nossa, que legal. E usa onde isso? Aí você mistura esses temperinhos e você pode utilizar para temperar salada ou na hora de comer, você colocar na sua comida. Fica legal. Bem saboroso, viu? Eu experimentei, nossa, valeu a pena de fazer. É açafrão, azeite... Açafrão, azeite, pimenta do reino e mel. Que interessante. Não tinha ouvido ainda essa daí, não. Mas legal, essa daí nova, mas é muito bacana, né? Bom, então você acha que a gente finalizou então esse tema? Você acha que deu para você dar uma boa Acho que sim. passada aí? Sim, estou disponível para tirar dúvidas, quem quiser, quem precisar. Inclusive, você também pode deixar aí o seu contato agora que você vai fazer isso, para o pessoal que depois de repente quiser você para dar uma palestra sobre isso e você vai estendendo dentro dessa capacidade tua de falar sobre a medicina também, um monte de outras coisas agregadas a isso, porque a gente ainda não falou ainda sobre para que serve o alecrim, dentro do composê junto com o manjericão, ou o próprio orégano, enfim. Isso tudo é muito relevante também, né? Sim, E muito saudável, inclusive, né? Inclusive, dá para substituir o sal com alguns temperos. Lógico que se a gente está procurando até limão para substituir o sal, né? Se você está procurando paladar que o sódio dá, você não vai encontrar. Como, por exemplo, eu uso estévia para adoçar, né? A estévia, ela não tem esse doce do açúcar, mas ela quebra um pouco o amargor, por exemplo, do café. Mas é uma coisa de você adaptar o paladar. Você tem que se abrir um pouco para as possibilidades. Você pode até não usar o mais agressivo dos açúcares, que é aquele açúcar cristal, mas você pode, de repente, colocar um açúcar orgânico, né? Ou similar àquele de cana de açúcar, que é escuro, que esqueci o nome. O mascavo? Mascavo. Então, vou ser muito sincera com você. Eu contraindico açúcar qualquer tipo não de adianta? Açúcar. Nenhum? Não faz diferença. Não faz diferença, sabe por quê? Porque é o metabolismo, é o que você faz com o que você come. O que as pessoas não conseguem entender é isso. Você pode comer, eu como a vida inteira pão, nunca me fez mal. Um dia começa a fazer, gente. Porque é o que você faz, é o metabolismo que dá isso. Então eu vou pegar glicose, quando eu vou metabolizar, ela vai virar aquele produto do metabolismo é idêntico. Então açúcar de cana é açúcar de cana.
Não interessa o nome que ele tem. Açúcar branco, açúcar mascavo, demerara, orgânico, não interessa o nome, é açúcar. O produto do metabolismo dele é inflamatório. Ah, então independe qual é o açúcar, ele vai ser sempre inflamatório. Ele é inflamatório. Olha que coisa Ele louca. estimula o processo inflamatório. Ele estimula a célula cancerígena. Então, ele é saudável? Não, não é. Ah, você quer substituir? É um problema seu. Por qual gosto, então? Sempre por stevia. E por adoçante também nem pensar. Não, adoçante é venenoso do mesmo jeito. Qualquer produto industrializado, e aí outra dica então, já que a gente está falando nisso, né? Por exemplo, muitas questões inflamatórias, intestinais, neurológicas, elas são desencadeadas por produtos industrializados. Um deles é o ácido propiônico, o brometo também. Então, onde você encontra essa substância que eu acabei de falar? Pão francês, que você come todo santo dia com aquela margarina nojenta que você cisma de chamar de manteiga. Pois é, aquele pãozinho delicioso, que eu gosto também. Eu também gosto, pão francês. Por quê? Porque o meu paladar já está habituado há anos comendo esse alimento. Ou então, o pão que eu adoro também é o pão italiano, que a gente molha junto também no fundi, ou come com uma sopa também, que é uma delícia. Tudo que é pão. É pão, ele tem brometo. Ele pode ter ácido propiônico. Leite em caixinha, suco em caixinha, leite de soja, todos esses industrializados, ele está ali na exposição ali do mercado, pronto para você levar para casa. Ele tem vários tipos de conservantes, estabilizantes de sabor e etc, que são potenciais cancerígenos e inflamatórios. Não vou contar a história para você, entende? Eu vou mandar você substituir para quê? Não vai funcionar. Ah, eu vou perder peso? Sei, pode perder, por um tempo funciona, depois não funciona mais. A longo prazo, o que você está deixando para o seu corpo? Frequentes processos inflamatórios recorrentes que a longo prazo vão cicatrizar teu intestino, ele não vai mais absorver o que tem que absorver, vai aumentar a permeabilidade do teu intestino, vai passar bactérias do intestino para outros lugares que não tinham que passar, vai produzir inflamações em locais completamente diferentes que você nem imaginava. Nossa! Tá, então, pâncreas que não funciona mais, é uma doença autoimune. Artrite reumatoide, problemas articulares, perda de cartilagem, você estava muito bem, de um ano para outro você perde sua cartilagem, não dobra mais o joelho, edema, dor, processo inflamatório do intestino. Doenças neurológicas, processo inflamatório do intestino. Autismo, processo inflamatório do intestino. Nossa, também. E aí o pessoal faz de conta que não é. Tá me entendendo? Então faz de conta que não é. Aí tudo vira polêmica, vira briga, porque o meu produto vai funcionar quando seria mais fácil dizer a real. A real é essa. Ah, você está dizendo que o autismo cura? Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que o potencial de você ter uma criança com problema neurológico é grande se você tem uma alimentação que não favorece. Nossa. É isso que eu estou querendo dizer. Entendi. Tá? E que aula que você deu aqui, hein? Muito legal. Poxa, pessoal, então ficamos aqui com a... Bom, Su, acabou, né? Acho que você já concluiu o seu... Pronto. Afinal de contas, então, a gente pode envelhecer sem ficar velho sabendo comer. Sabendo comer. Por exemplo, né? Por exemplo. Sabendo se policiar na hora de um acidente ou de algum acontecimento na rua onde você vai se policiar para não entrar na briga, assim, enfim. Saber viver também é isso, é ter consciência das coisas. Né? Ter consciência, né? Ter consciência é importante, é isso. Beleza. Bom, Su, obrigado então pela sua participação com a gente, viu? Eu que agradeço sempre estar aqui, viu, Fred? Então agora deixo com vocês então o contato da Su. DDD é 11 98815 5658. Lembrando que eu faço atendimentos à distância. Então, esses atendimentos, lógico, tem um custo. Tem gente que acha que eu vou atender de graça. Ainda não estou conseguindo fazer isso. Tudo filantrópico, né, pessoal? Assim. Existe a possibilidade de fazer atendimentos à distância. Palestras, inclusive, contato para palestras. Isso. Meu e-mail, sueli.mtc@gmail.com. E tem a página do Facebook, né? Holística Terapias Energéticas. Fiquem à vontade para curtir.
Bom, pessoal, então obrigado por estarem com a gente em mais um Tocando Oculto e espero vocês no próximo. Fiquem com a gente lá.